Nesse vídeo que está sendo gravado, ele é o vídeo 14º, é o 15. Então, quem não assistiu desde o início não tem como entender nada. Então, eu recomendo que assista do 1 até esse para que possa entender o do comentário. Dentro do percurso que minha mãe teve em Feira de Santana, que estava fora da fazenda, eu vivi uma outra situação da seguinte maneira. A minha irmã, a casada, foi para a casa da filha, a que já foi citada aí nos vídeos anteriores. Ela foi fazer tratamento dentário. E em um domingo de manhã, eu fui chamada para... Eu estava indo para a igreja às 6 horas da manhã, estava acordada, me arrumando, e recebo uma ligação da minha sobrinha. Isso foi em 2014. Não, eles estavam ainda em feira. Foi 2013. Não tinha acontecido ainda a audiência. Então, o pai dela estava sozinho no interior. Meu cunhado estava sozinho na casa dele. E aí tinha um rapaz que tomava conta da fazenda da minha mãe. E tinha os gados ainda lá. Então ele ia dar comida a esse gado, ia cuidar desse gado e tal. E minha mãe pagava. Minha irmã que ficava pagando, a responsável pelos cartões que estava com minha mãe. E aí eu recebi uma ligação para ir às pressas. Esse rapaz era primo do meu cunhado, se dava muito bem. Esse primo, ele era tipo um veterinário que entendia de tudo, de veneno, de injeção, de todos os tipos de medicamento para animais, ele entendia. E o meu cunhado vivia junto com ele. Era uma amizade, tomava café, era chá, eu via sempre esse movimento lá. Para minha surpresa, nesse domingo, que ela me chama para falar que o rapaz tinha dado uma surra de chibata de cavalo no meu cunhado. Eu aí, como era pegada, respeitava, tinha como irmão e tal, eu desci na segunda-feira, às pressas, para ir ficar com esse meu cunhado, para tomar conta dele. Ele com 5 filhos, todos casados, eu com a minha filha pequena não, adolescente, pai viajando, uma loja aberta, e eu larguei tudo para ir tomar conta desse homem. Para piorar, não tinha dinheiro do transporte. Eu disse para ela: olha, eu posso ir, mas eu tô sem transporte. Eu fui lá pegar os R$100 na mão dela, emprestado, para ir para casa do pai dela, ficar tomando conta do pai dela. Eu fiquei 12 dias na casa do meu cunhado, eu e ele sozinho. Lavando, passando, cozinhando, sendo a psicóloga dele, que foi aí que ele desabafava tudo. E fiquei 12 dias lá. A minha irmã chegou no final de semana, eu acho. O meu cunhado, quando eu cheguei, ele me mostrou que as costas dele tinham tomado uma surra do homem. Eu perguntei todos os detalhes, ele me disse que estava abaixado na cancela e que o rapaz veio com o cavalo, jogou o cavalo em cima dele e deu uma chibatada nas costas dele. E que estava com marcas. Eu fui, olhei as costas dele, não tinha um arranhão sequer. Mas ele afirmou que tinha. Eu deixei para lá. Ele ficou chateado. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, ele saiu desbandeirado, com a camisa aberta. Desceu a calçada da casa que só faltou cair. Você vai para onde, fulano?
eu vou para Ipirá fazer exame de corpo de delito. Ele tinha tomado a surra no meio da semana e foi fazer corpo de delito depois que eu cheguei. E quando ele voltou com os exames comprovando realmente a agressão que ele sofreu com a chibata de cavalo que foi atingir até os rins dele. Lá mesmo ele já registrou queixa do cara. Registrou queixa. A audiência, no caso, eu não fiquei na parte da audiência. E eu fiquei lá, esses 12 dias. Minha irmã, quando chegou falando o seguinte, que ia sair 2 dias antes dela retornar. Eles iam sair de Salvador, de madrugada, 4 horas da manhã, com um pistoleiro de encomenda por R$ 150 para matar o cara. E que não matou porque ela intercedeu. E ainda contou algo lá engraçado e tal, que ia sair o genro dela, o marido dessa neta, dessa filha mais velha, ia sair o filho mais velho, que os dois moram em Salvador. E que pagaram 150 ao cara pro cara matar o rapaz. 4 horas da manhã eu saí de Salvador pra pegar o cara no curral. E quando ela me contou aquilo, a maneira como ela contou o restante da história, achei até engraçado. Mas ia acontecer, segundo ela, ia acontecer esse assassinato. Foi contado para mim. Teve a audiência com o rapaz. O rapaz se afastou da fazenda. A justiça deu uma distância de 100 metros. Ele não podia passar mais pela estrada, não podia passar mais em lugar nenhum que tivesse aproximação dele. Deixou de ir para a fazenda, entregou a chave e o cara foi destruído ali. Depois ele me contou, meu cunhado me contou que depois, que no dia da audiência estava com as salas cheias de advogados, os advogados tudo querendo que ele contratasse e tal, me contando com muito orgulho, muita vantagem. E o cara, deixei pra lá. Minha irmã ficou em recuperação dos dentes nesses 12 dias. Eu vim embora, que foi o total dos 12 dias. Fiquei com a dívida dos R$ 100. Não tenho o que falar da companhia, do cunhado. Ele me contou também uma outra história, que eu fui ver o resultado lá na frente. Ele estava comendo, sentado em um banco, comendo em uma panela. E como ele já tinha conseguido comprar algumas terras na mão do meu pai, disse que para poder se aposentar, ele já tinha também cercado o morro. Ele já estava comprando gado, já estava comprando ovelhas, cabras, já estava tendo os animais que ele sonhava ter. Isso foi em 2013. Eu prometi para uma tia minha que eu ia mostrar para ela que um dia eu ia ter casa, que eu ia ter família, que eu ia ter gado, que ia ter terra, que eu ia ter tudo. Eu prometi a ela, eu jurei a ela que eu ia ter. E eu não perguntei o porquê. Deixei aquilo para lá. Antes de ir embora, antes da mulher chegar, ele me contou uma história assim. Perguntou para mim: ô Leonita, você sabe o que a gente faz para conseguir as coisas? Eu disse não. Todo dia que a pessoa for comer, tudo que comer, tira um pouquinho,
coloca em um prato, em uma vasilha, e de noite coloca no mato, meia-noite, para o bicho ruim. E eu fiquei surpresa com aquilo. Quem te ensinou isso? Meu sobrinho, que é o maior bruxo do estado da Bahia, que mora em Candeias. A família que eu tinha conhecido quando eu era criança. Os meninos eram bem pequenininhos. E acho que é o filho mais velho da irmã dele. Aqui eu conheci mãe de santo, que deu banho de pipoca nela, que está nos vídeos anteriores. O menino é o maior bruxo do estado da Bahia e ele ainda narrou. Ele é o bruxo de todos os artistas, dos maiores artistas no estado da Bahia. Os artistas mais famosos que tem no estado da Bahia vai para lá. E eu fiquei indignada com aquilo, deixei para lá. Depois de alguns minutos, não sei se foi dias ou minutos, eu perguntei para ele, fulano, você já fez isso aí? Aí ele falou o seguinte, que não. Quando ele me falou acerca da oferenda, ele explicou que quando a pessoa fazia isso, o bicho ruim, o bicho ruim que eu sei é o Satanás, dava as ideias para as pessoas conseguir o que elas queriam. E bastava fazer o que Satanás queria. Foi aí que logo depois eu perguntei para ele se ele já tinha feito aquilo. E ele disse que não. Tudo bem. Voltei para Salvador, a mulher chegou, voltei para Salvador. Tempos depois, surge a conversa em Feira de Santana, aos ouvidos da minha irmã mais velha, que a mulher que me chamou, a minha sobrinha, filha desse rapaz, desse meu cunhado, tinha dito que eu tinha tomado R$100 emprestado na mão dela e que eu não tinha pago. Eu passei 12 dias, viajei, ouvi o chamado dela, fiquei lá e eu tinha que devolver o dinheiro. Parece que, não sei se foi minha irmã que pagou, não sei se a do interior, a casada, a mãe dela liberou o dinheiro. Eu não me lembro da história desse dinheiro. Eu só sei que ela negou o dinheiro que estava devendo a ela. Eu não sei se o pai ou a mãe pagou, que eu fui para lá. Eu não me lembro. Eu só sei dizer que ela abriu a boca para falar uma barbaridade dessa. E eu larguei tudo para poder atender o chamado dela. Nesse período foi o período que eu estava viajando para ir ver minha mãe em Feira de Santana. Foi antes da audiência. Então eu estou narrando para não esquecer esse detalhe. E em 2020, a irmã caçula, que até então eu já tinha feito as pazes, tinha dito para mim que com 16 anos ela viu ele enterrar uma garrafa, não sei se era verde ou era branca, no pé da pedra do morro, com a imagem de Satã dentro. Ele ofereceu certamente o morro a Satanás e essa garrafa está enterrada lá, no pé da pedra. Palavras dela que eu jamais iria imaginar. Em um diálogo, eu contando essa situação, ela disse, oxe, eu vi fulano enterrar a garrafa no pé do morro, eu tinha 16 anos. Então, todo o processo no final do vídeo, quando eu concluir o vídeo, eu vou estar lembrando a narração do vídeo 15. E eu fico por aqui.